Pai do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos os irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, Evangelista Jairo está aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo do canal Palavra Plena, o canal da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a palavra plena, é a palavra completa, absoluta, que vem da parte do Senhor, tá certo? Hoje gostaria de falar sobre um tema bem importante acerca de contribuir na obra do Senhor, tá certo? Deixa seu like, deixa seus comentários, se inscreve no canal, compartilha para que o nosso vídeo possa alcançar milhares de pessoas neste mundo onde nós vivemos, tá certo? Você compartilhando, se inscrevendo, você está abençoando a nossa vida e o nome do Senhor está sendo glorificado. Queria falar hoje sobre um assunto bem interessante que é a questão de contribuir, né? Sabemos que nós estamos aqui, estamos fazendo a obra de Deus, evangelizando, orando pelas pessoas, profetizando, estamos fazendo o ID do Senhor, que é ensinar o evangelho de Deus às pessoas e transmitir a palavra de Deus a quem queira ouvir e aprender da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quem é de Deus escuta as palavras de Deus, tá certo? Quando uma pessoa se converte ao Senhor, que fica ali na igreja, fica aprendendo da palavra de Deus, chega um momento que todos os cultos a gente tem um costume de dizimar, ofertar, contribuir, fazer voto, fazer aquilo que é necessário diante dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos costumes e também naquilo que é vontade nossa em abençoar o reino de Deus. Isso não vem só da igreja atual, mas sim já vem desde a igreja primitiva, que é ofertar, dizimar, abençoar a obra do Senhor. A gente sabe que Jesus aqui na terra, ele como homem, ele fez a vontade de Deus e também 3 mulheres abençoavam o ministério de Jesus. Joana, Susana e Maria Madalena abençoavam o Senhor e ajudavam o Senhor com os seus bens, tá certo? Está lá nos evangelhos. E Deus, que é Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor, que ele é 100% homem, 100% Deus, ele foi abençoado, né? E também no Antigo Testamento Deus pedia a contribuição de Israel quando entrasse na terra, que era a 10ª parte que era dada aos levitas, que era o dízimo, né? O dízimo do Senhor, a 10ª parte da colheita, daquilo que eles faziam. E também tinha as ofertas alçadas e também os votos que eram voluntários diante do povo de Deus. Mas quando chega agora no período da graça, a gente vai falar um pouquinho de contribuição, de oferta. Irmão, o que é que a Bíblia diz? Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, e no versículo 6, e no versículo 7. Certo? Diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Certo? Veja que Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto, à igreja de Corinto, que ele evangelizou e assim os irmãos foram alcançados com o Espírito Santo de Deus, que assim converteu os irmãos de Corinto, aquela cidade de grande comércio e proporção, que era uma cidade muito boa para o Império de Roma, né? Economicamente. Paulo está dizendo que aos irmãos, isto eu vos afirmo, quando chega o momento da contribuição, Paulo vai dizer, o que semeia pouco, pouco também se fará. Ele está dizendo assim, se alguém quiser contribuir pouco, Deus aceita, só que também pouco também se fará, certo? Ele diz, o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Paulo está dizendo assim, se alguém contribuir muito, terá uma vitória muita. Se alguém contribui pouco, terá uma vitória pouca. Por quê? Porque isso foi a inspiração de Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, para trazer a benevolência da bênção de Deus sobre a vida dos homens. Então, quando eu faço algo para o reino de Deus,
eu sou abençoado. Se eu fizer muito, serei muito abençoado. Se eu fizer pouco, serei pouco abençoado, mas serei abençoado, tá certo? E quando chega o momento de contribuir, ele diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Olha o segredo. Na hora de eu contribuir na obra do Senhor, na hora de eu ofertar, na hora de eu dizimar, na hora de eu votar ao Senhor, fazer um voto, né? E na hora de eu ofertar com ofertas voluntárias a Deus pela obra, né? Assim, o que é a contribuição? A contribuição é para ajudar aquele que está fazendo o trabalho do Senhor, é para ajudar também na obra das necessidades, tá certo? Quando tem alguém passando necessidade, no caso aqui, era recolhido para os irmãos. As primeiras ofertas que foram tiradas foi na casa dos irmãos, porque foram na casa dos irmãos que tiraram as ofertas. Porque naquele tempo os irmãos estavam sofrendo necessidade, perseguição, estava Roma confiscando os bens materiais dos irmãos e muitos estavam passando necessidade porque estavam perdendo suas terras, suas casas. Então Paulo diz, ó, cada um contribui segundo o que tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Veja que Paulo está dizendo, cada um que é contribuir, o que é propor no seu coração. Propor é eu designar um valor em si, é eu dizer assim, hoje eu vou para a igreja e vou ofertar com 10 reais. Eu propus no meu coração ofertar com 10 reais. Mas se eu tenho muito e eu propor, hoje eu vou ofertar a Deus com 200 reais e eu tenho condições de doar os 200 reais, então eu propus isso no meu coração, né? E Paulo vai dizer, não com tristeza. Então eu não tenho que dar com tristeza. Outra coisa, eu não posso ofertar uma oferta na igreja por obrigação, né? Ninguém na obra do Senhor pode obrigar ninguém a fazer uma coisa que ele não quer fazer, porque tem que ser de coração, né? E não com tristeza, tá certo? Tem que ser. Aí diz assim, porque Deus ama aquele a quem dá com alegria. Então a oferta, o dízimo, o voto, as ofertas alçadas, tem que ser com alegria. Eu não sou contra o dízimo, eu não sou contra a oferta, eu não sou contra as ofertas alçadas, eu não sou contra, não sou, não. A gente sabe que tudo que a gente faz aqui nesse mundo, para nós e para o reino de Deus, é com dinheiro. Se a gente abre uma igreja, tem que pagar energia, água, outras necessidades. Mas lembrando que a igreja ela tem que olhar os necessitados, tá certo? A obra de caridade e de benevolência aos mais necessitados são a obra fundamental no reino de Deus, tá certo? E a igreja ela tem que tirar os recursos que ela recebe para beneficiar os irmãos que são necessitados. Um exemplo, esse negócio da igreja dizer assim, irmão, traga um alimento, traga isso. Tudo bem, às vezes tem uma necessidade porque a igreja não tem condição. Mas o real sentido da história bíblica é que os dinheiros, as ofertas que os irmãos já entregam, a igreja ela tem que administrar o mantimento da obra e também a caridade aos irmãos. Veja que aqui Paulo está falando do recolhimento, da oferta, não tinha templo, que aqui era o culto na casa dos irmãos, da era da igreja do primeiro século. Então Paulo está levando as necessidades dos irmãos. Veja que a prioridade não é templo, não é carro para pastor, não é salário para pastor. A prioridade é a caridade, é o amor, a benevolência aos irmãos, que eles tinham tudo em comum lá em Atos dos Apóstolos. Eles vendiam seus bens e dividiam tudo entre si. Está entendendo? Eles dividiam, eles tinham amor. Quando o irmão tinha uma necessidade, eles vendiam, colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e está aqui, vendi meus bens por tanto, e está aqui. Então eles dividiam tudo em comum. Então os irmãos tinham esse bom conceito de dizimar, de ofertar, de tirar uma contribuição para o reino de Deus. Se você contribui, se você oferta, se você faz algo para o reino de Deus e você não vê a igreja, a denominação, trabalhando os recursos que são entrados no trabalho espiritual e não tem esse trabalho aos irmãos, assistências familiares, então a igreja está trabalhando de forma errada, porque o dinheiro, os recursos são criados, são feitos, são contribuídos, são tirados do meio dos irmãos, são recolhidos para a benevolência,
para o pastor e assim para o mantimento da obra, tá certo? Contribua, dizime, oferte com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria.